Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. O nosso instituto fica no bairro da Moca, em São Paulo, na Rua Camé 377. Na telinha o nosso site, pazian.com.br, que você pode acessar, conhecer todas as nossas atividades, cursos, palestras, atendimentos de acupuntura, yoga, e também tem uma parte onde nós temos os programas de TV gravados. Todos os programas que são transmitidos aqui, nós colocamos depois, hospedamos no site. Então, você pode reassistir novamente algum programa, ou algum que você tenha perdido, né? Divulgar, falar para os amigos. Fica lá hospedado e também no YouTube, tá bom? É pazian.com.br. O nosso programa tem o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Obrigado a todos. E vamos hoje falar aqui com um amigo, alguém que eu gosto muito, pessoal do meio, radialista, palestrante, senhor Cláudio Palermo. Bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço, Pazian. Muito bom estar aqui com você e a sua equipe. Você sabe que fico feliz de te ver tão atuante aí no movimento, né? Eu conheci o Cláudio, ele era pequenininho, né, Cláudio? Cresceu, tá alto. Mas o Cláudio eu conheci na Rádio Boa Nova, né? Quando você começou na Rádio Boa Nova, inclusive está lá até hoje. Até hoje. Hoje você tem programas, o que você faz lá? Estou como produtor, né, e locutor nos quadros que a gente fala da programação, entre um programa e outro. Sobra 5, 10 minutos lá, a gente toca música e notícia, a partir da tarde e madrugada, né, que a gente grava. E também apresento um programa às sextas-feiras, às 15h30, junto com a Vanderly Batista, que chama Quem Somos Nós. Esse programa faz o quê? Ele trata basicamente do Complexo André Luiz, né, Fundação Espírita André Luiz, e o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, onde mostra a cada programa um trabalhador ou um voluntário deste complexo, e aí ele fala o que ele faz, como chegou na instituição. É como se fosse uma revista da Fundação e do Centro, mostrando os vários trabalhos que são realizados lá no dia a dia. Bacana, Cláudio. E eu vejo você, Cláudio, muito atuante no meio espírita, né? A gente vê aí pela internet, palestra em tudo quanto é canto. Sim. Você pegou isso como missão mesmo, né? No início, eu confesso até que pensei em largar, né? Devido aos problemas, desafios que a gente tem no dia a dia. Mas depois, com um grande amigo, que é o Sebastião Camargo, a gente entendeu que, por mais defeitos que a gente tenha, se a gente foi escolhido, entre aspas, para fazer isso, então a gente tem que fazer da melhor maneira e porque tem uma fase não só do palestrante, né, mas do divulgador de uma forma geral, do médium, não sei, pastor, mas que a pessoa se questiona, né? Quem sou eu para estar falando? Cláudio, se a gente pensar isso, não faz nada, né? E chega uma hora que as pessoas ficam apontando, né? Como você falou alto, mas você é um palestrante espírita, aquilo mexe com a tua cabeça, né? Mas depois de um tempo, eu acho que toda pessoa pensa dessa forma. Mas passou essa fase, aí vamos que vamos, né? Quando você está sofrendo isso, ou passando por isso, você se acha que é o único, né, no mundo que passa por esse tipo de questionamento. Mas depois você vai conhecendo outros palestrantes, pessoas do meio religioso que também passaram por essa crise aí de consciência. Porque nós fazemos uma imagem, muitas vezes, você não recebe quando nós projetamos, né? E tal pessoa, nossa, ele é bonzinho, ele passa uma paz, ele já é um santo, né? É um santo. E aí você vê a pessoa um dia nervosa, indisposta, nossa, estou decepcionado. Você que projetou. E muitas vezes isso preocupa a gente. O que pensam da gente? Então não dá para ficar sempre sereno, não é? Não dá para só falar bem, a gente às vezes fala mal de alguém. Falar baixinho, manso, né? Não 24 horas por dia, não dá. Eu tenho pessoas que vêm muitas vezes, né, que nos assistem, nos ouvem no rádio, nos veem em palestras, e falam assim, Pazinho, eu queria ser tão calmo que nem você. Ele falou, você vai conversar com a minha família, com a minha esposa que está aqui no estúdio fazendo assim, né? Com o nosso amigo Danilo. Não é sempre assim. É que nos veem em situações que nós estamos tranquilos, né? É o nosso trabalho. Mas enfim, aí você passou essa fase,
E você pegou um tema, rapaz, uma linha aí que eu acho dificílima, que você pegou temas assim que o pessoal fica um pouco chocado. Você começou a falar de vidas em outros planetas, Isso. Você entrou aí junto com o Sidney Carvalho nesse movimento universalista. Como é que você está sentindo os espíritas e os espiritualistas com relação a vidas em outros planetas? É uma situação interessante, porque pelos espiritualistas, esotéricos, o pessoal maçonaria, Rosa Cruz e outras vertentes, é uma coisa até tranquila. Mas dentro do espiritismo, a gente vê dois fatores. Os dirigentes, que têm mais resistência, né, um pé atrás, e já o público não. O público, no final de palestras, quer pegar e-mail, Facebook, para mandar as experiências que já passaram. Então é muito legal isso. E interessante a gente ver, né, que quem dirige, não são todos, evidentemente, senão a gente estaria generalizando, mas quem dirige já tem uma certa resistência em aceitar esses temas. Agora, o público que frequenta as instituições, eles já aceitam muito bem. A que se atribui essa resistência, Cláudio? Acho que, em primeiro lugar, uma certa ignorância pelo tema, né? As pessoas ficam muito no superficial, não conseguem se aprofundar. E em segundo, acho que medo de descobrir algo maior, né? Medo de passar até para o seu público que existe uma realidade maior. E isso fere um pouquinho ainda o orgulho humano. Isso é verdade, né? Algo também, muitas vezes, quando a pessoa se coloca numa posição de orientador, seja como dirigente, seja como palestrante, tudo, vem uma cobrança que ele tem que saber tudo. Isso. Né? E nós não temos que saber tudo. Seria bom que soubéssemos muitas coisas, mas tem muitas coisas que nós não sabemos. Então, quando vem um assunto que a gente não domina, ou você tenta compreender, ou você... Então, muitas vezes pode ser isso. Como a pessoa não tem conhecimento, né, ignorância, não no sentido de a pessoa não ter capacidade de ignorar, de não conhecer, ela prefere que não venha, porque ela não vai saber como trocar ideias. Depois, E a gente faz a palestra, os seminários, os cursos, de uma forma bem tranquila, mostrando conceitos da astronomia, científicos, algumas informações, por exemplo, de NASA, Agência Espacial Europeia, a ESA. Então, junto com as informações espirituais, então fica uma coisa não muito impactante e nem forçada, é uma coisa natural em que as pessoas vão ter lá a liberdade de aceitar ou não, de refletir. Esses fatos recentes, Cláudio, que a gente vê pela internet, de objetos voadores, né, não identificados, que aparecem, e outros fenômenos que as pessoas passam uma para as outras, aparecem em sites importantes como Globo.com e tal, mas depois parece que as pessoas não comentam, não é? Parece que existe acho que o ser humano é tão centrado nele, né, internamente, que nada que está lá externo incomoda mais, ou preocupa mais, ou faz refletir. Fica algo tão comum, porque o dia a dia ainda é o que prevalece, né, em nós, é o que marca o nosso corpo, a nossa alma, que a pessoa vê o vídeo lá, mas depois continua a sua vida normal comum. Né? Vida normal ou vida anormal? Anormal, no Porque, fundo. Olha, claro, não é tudo que chega que a gente acredita, mas tem coisas que faz pensar. Que faz pensar. Primeiro que, mesmo religioso ou espírita, ele vai ver no que é considerado sagrado, que são o Evangelho, que é o Evangelho, né? Que tem ali, que na casa de meu pai há muitas moradas, ensina-se de outros mundos habitados. Quem lê André Luiz, através do Chico, fica claro que existem, né, outras dimensões e tudo mais. E nós estamos numa época que todo dia existe uma nova descoberta, um novo fato acontecendo. Eu acho que tem que se pensar nisso, não acreditar que toda pessoa que fala diferente é muito alta, é marciano, não, né? Se aparecer algum baixinho verdinho, não é. Pode ser um palmeirense, não é? Isso você não fala mal do meu time, hein, Cláudio? Pode. Tem pessoas que surtam, mas com seriedade, analisando a ciência. Eu te pergunto, você falou das pessoas, né, que gostam. Elas gostam por curiosidade ou você sente que elas querem saber, assim, para estudar alguma coisa?
Eu percebo que elas querem, dentro dessa questão do estudo, mas principalmente para fazer uma reflexão e uma comparação com a vida atual aqui no planeta. Quando você começa a estudar essas questões, você percebe que é possível mudar o nosso panorama aqui. Essa questão de guerras, violências, a guerra interna, né, que cada um de nós vive diariamente, é possível, aprendendo esses conceitos, você ter uma outra visão de vida, uma outra visão de mundo, de espiritualidade, uma visão maior, abrangente, onde você não vai ficar tanto preocupado com as questões terra a terra, né? O que o outro olhou para mim torto, pensa de mim. Você já vai superar essas questões porque sabe que existe uma realidade maior. Bacana. Pedi um minutinho para você. Gente, um minutinho, ainda tem um monte de coisa que eu quero sugar do Cláudio aqui. Nós já voltamos aqui com Para Ver Bem. Até já. Clube do Livro IDHP. Livros que lhe ajudarão a viver com mais alegria, saúde e harmonia. Clube do Livro IDHP, contribuindo para você viver bem. Acesse pazian.com.br. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. O nosso site, pazian.com.br. Acesse-o, conheça as nossas atividades, entre em contato com a gente se quiser, mas divulgue. Esse programa é feito para que você possa assistir, divulgar, né? E que mais pessoas tenham conhecimento das pessoas que trazemos aqui, das visitas que fazemos em instituições, enfim. O programa é feito para você. E hoje estamos aqui com o Cláudio Palermo, amigo, radialista, palestrante, ufólogo, é tudo, né, Cláudio? Cláudio, nesse assunto de vida extraterrena, né, me parece que a humanidade ainda traz o seu inconsciente aquela história de que a Terra é o centro do universo. Sim. Né? 500 anos se passaram, mas parece que ainda está na alma das presente, pessoas. Não é? E uma vez fazendo uma palestra, eu faço muito por intuição, né? Estava mostrando uns slides do universo e tal, e eu coloquei uma ideia lá, mas eu senti que teve uma repercussão. Queria saber a tua opinião. As grandes mudanças no planeta foram assim quebra de paradigmas, assim fortes. Então vamos dizer, uma grande mudança, vai Moisés, que veio, Deus único e tal, fez aquelas mágicas todas, quebrou, assustou, algo mais forte, fez com que as pessoas mudassem. Jesus, sem comentários. Sim. Dizer, mudou e está mudando o planeta. Então foi uma quebra tremenda de padrões da humanidade, que até hoje nós tentamos entendê-lo. O próprio advento do Espiritismo foi outra quebra. Claro que a mediunidade já existia, muitas pessoas conheciam, mas Kardec, através dos espíritos, vieram e mudaram, porque não tem mais o que não aceitar. E aquilo tornou-se uma realidade. Hoje é uma realidade, o mundo espiritual. Não é? Então eu entendo que essas quebras são importantes. E eu pensei que talvez uma nova revelação fosse o contato real, material, com uma humanidade, com uma civilização de outro planeta. Que seria algo nunca visto, nunca sentido pelas massas, mas que mudaria completamente o nosso planeta. Porque até então são poucos contatos, pessoas que tiverem contato, que são isolados e tudo mais, não se pode falar. Se você entra nisso, você é ridicularizado. Se falar demais, né,
você não tem mais oportunidade de falar. Sim. Então, algo assim, naves que chegassem, gente, a coisa é dessa forma, mostrando toda a hierarquia cósmica, falando das mesmas almas que nós conhecemos. É muito louco isso, dentro do que você tem estudado, tem lido, tem pensado? Não é louco, não. Eu acho que é muito possível que um dia aconteça isso. A gente não pode precisar uma data específica, mas eu acho que dentro aí de 5 a 4 gerações, daqui para frente, a Terra pode voltar a esse convívio, a esse intercâmbio. Porque se a gente pega a história do planeta, sempre houve esse tipo de intercâmbio de uma maneira coletiva, tranquila, né? As raças antigas sempre relataram isso, dos maias até os egípcios. Então, o homem depois acho que acabou tendo um contato através do egoísmo, do orgulho, com essas questões negativas, e aí acabou perdendo esse contato com essas civilizações superiores, o que também refletiu no contato com o mundo espiritual, né? Ele acabou criando religiões, dogmas, conceitos teológicos, justamente porque racionalizou, acho que muito, esse tipo de contato. Eu acho que vamos vivenciar essa quebra de paradigma, porque acho que não tem outra forma, Paziano. O homem, por mais religião, por mais espiritualidade que tenha, nós continuamos os mesmos, com os mesmos defeitos, problemas, desafios, uma série de questões a serem resolvidas aqui na Terra, né? Então, a gente percebe que a evolução é mínima e a mudança interna ela também está sendo mínima. Então, se realmente queremos um mundo superior e todas as revelações levam a esse ponto, com certeza acho que dentro de pouco tempo é possível que venha uma quebra tão grande como essa. Que muitos tabus, né, estão sendo derrubados, Sim, aos pouquinhos e tal. Sei lá. Você faz parte também de um movimento, citamos ainda há pouco o Sidney Carvalho, que é o movimento O Unilux é o Fórum Interreligioso Universalista, que congrega diversas religiões e filosofias. Como o Sidney fala, é a unificação pelo amor, né? A gente vai deixar lá os pontos discordantes de lado e tentar resolver pela questão do amor, entender a outra religião baseado no amor. E convive todo mundo numa boa? Todo mundo numa boa, né? Geralmente os eventos são realizados a cada 2, 3 meses, em alguns espaços. Recentemente a gente tem feito muito lá na UB, que é a União Brasileira Espiritualista, no bairro do Brás, em São Paulo. E é um domingo todo, então palestras de 20 minutos, né, para o pessoal não cansar. Entendi. E aí fala lá o pessoal da Brahma Kumari, Seixonoe, alguém representando o Espiritismo, a Igreja Católica, o Protestantismo, pessoal ligado à dança cigana, tem várias religiões. É que nem nosso programa aqui, vem de tudo. Vem de tudo, Acho que essa é a base do futuro, né? A gente deixar as barreiras de lado e conviver dentro de uma harmonia. Então é muito legal, é bem interessante. Quem não foi deve ir. Vamos ver se um dia a gente consegue ir lá fazer uma gravação, Sim, né? É sempre aos domingos. Os eventos são sempre aos domingos, a cada 2, 3 meses, em alguns locais diferentes. Ultimamente tem sido na UB, que eles cedem o espaço, mas a ideia é fazer em outros pontos, não só de São Paulo, mas do Brasil. As pessoas, Cláudio, que quiserem saber mais a respeito desses encontros, do seu trabalho, você tem blogs, né? Tenho meu blog, né, palermowebradio.blogspot.com. Pode achar a gente no Face, no Twitter, Cláudio Palermo. Face é uma maravilha, né, Cláudio? A gente vê tudo, se comunica. Acho que é uma das ferramentas que a espiritualidade deixou aqui na Terra, né? Por mais que as pessoas criticam ou coloquem coisas lá que não tem nada a ver, mas se você utilizar de uma forma coerente e racional, dá muito certo. Tudo, né? Tudo. É que nem nós temos um trabalho que falamos de prosperidade, que fala sobre o dinheiro. Eu nunca vi um tema tão criticado, uma hipocrisia tão grande em relação a isso, que a pessoa critica, mas ela vai atrás do dinheiro, ela tem o comércio dela, tem o trabalho dela. Não, mas os ricos deturpam, né, as coisas, depende do que você faz com o dinheiro.
a energia é sua, né? O dinheiro está lá esperando a sua utilização. Eu gosto... Pois não pode. Tanto que um dos livros poucos vendidos do Chico Xavier é um que trata justamente, tem o título Dinheiro. E você sabe que eu fiz uma parceria com esse livro? Eu liguei para a editora ID de Araras, que é a detentora, né, dos direitos desse livro. E nós temos um livro chamado Prosperidade em 42 Dias. E eu falei, poxa, é um livro que vende, mas as editoras, mas não é espírita. Eu falei, Deus, como não é espírita, né? Tá bom. Então eu fiz uma parceria, nós temos um programa na Rádio Mundial, e eu falei, olha, eu vou, quem quiser comprar o livro Prosperidade, eu vou dar um livro do Chico, chamado Dinheiro, quer dizer, Emmanuel, né, que fala sobre o dinheiro. Primeiro que muita gente não conhecia, acharam que eu estava mentindo. Quer dizer, acharam assim, não falaram diretamente para mim, né, Cláudio? Porque senão iam ver aquela parte ruim do prazer, né? Mas o que saiu de prosperidade por causa desse livro, então eu falei, obrigado, Chico. Olha, foi um monte. E nós compramos muito livro, eu dei de presente mesmo para divulgar. E ele é um livro fininho. Fininho. Né? Aí a ID mudou a edição, né, fez um livro maior, tudo. Aí ficou inviável para fazer essa promoção. Mas fica aí uma indicação, chama-se Dinheiro, Chico Xavier. Quem editou o livro foi Emmanuel. Mas, Cláudio, já falamos de dinheiro, né? Vamos falar aqui dos ETs de novo. Dentro do movimento espírita, você já sentiu alguma retração assim por causa dessas tuas ideias? Já não, isso é natural, né? Você tem partes do movimento que são mais ligadas ao aspecto científico puro, né? Então, o que a ciência ainda não determinou, não deu um aval, eles acabam não aceitando. Você tem já um lado que também é o pessoal mais intelectual, né? Que fica mais apegado à letra, aos conceitos lá. Kardec não falou nada disso. Então a gente não vai usar internet, avião, porque na época de Kardec não tinha, ele não comentou, né? Então, mas tem esse tipo de, esse tipo de coisa, né? A pessoa que fica mais apegada ao conceito da letra e não vê que ali por trás tem profundos ensinamentos, né? Por outro lado, você tem um pessoal que já é mais ligado à área de ufologia, que tem canalizações, né? Tem centros espíritas que tem uma dinâmica diferente daquele centro normal, né? Que é só passe e palestra, e tem trabalhos mediúnicos direto, né? Com espíritos de outros mundos. Então é uma diversificação muito grande de trabalhos, né? E dependendo dessa diversidade, uns aceitam e outros já têm uma resistência total. Eu entendo que tem que se preservar, mas tem uma tal de frase chamada pureza doutrinária. Terrível, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. É evidente que o próprio Kardec disse, né? Se tiver alguma coisa que a ciência descobrir, que não esteja em concordância, eu mudo. Quer dizer, é claro que não tem, é a interpretação que a gente tem que abrir um pouquinho mais, pegar os livros básicos, ver todas as brechas que Kardec deixou para coisas, os espíritos, né, deixaram, claro, para coisas que iam acontecer. Esse é um conceito interessante que dá muita polêmica, né, porque as pessoas acham que é atualizar a obra de Kardec. Não, ninguém pode mexer nos livros de Kardec, só o próprio autor. Mas você pode publicar outros livros mostrando o que a ciência vem falando hoje. Então, por exemplo, na época de Kardec se falava de matéria inerte. Hoje já é comprovado pela ciência, pela física quântica, que isso não existe, né? Na época de Kardec não se aceitava a evolução de animais. Hoje, quem tem animal em casa vê lá que só falta falar E não é só na época de Kardec, não. Eu vou dizer, 10 anos atrás não se aceitava. Quando você dizia, né, que aquela essência do animalzinho não era somente uma massa, que tem uma individualização, que tem uma inteligência, o pessoal já achava, tá vendo? Já te colocar de lado, né? Esse cara aí... E hoje já é comprovado. Quantas instituições aí que cuidam de animais, próprios conceitos científicos, que testes, por exemplo, aí com orangotangos, né? Eles em continentes diferentes aprendendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Como é que se explica esse tipo de coisa? Tem um livro do Francisco do Espírito Santo Neto, preciso lembrar o nome agora, é o último livro dele, que ele mexe com antropologia e ele faz um paralelo, o espírito, né? Sim. O espírito faz um paralelo com o desenvolvimento dos animais, dos chimpanzés e tal, com o nosso, dos sentimentos. Olha, é uma obra de arte, gente.
Não chama atenção porque é um livro técnico, mas é muito interessante. Estamos prontos. Estamos prontos. E o espírito é Hamed. É o mesmo que fez aquele livro... Como? Renovando Atitudes. Sim, muito bom. Tá, então fica a indicação aí para quem quiser ler e vem colaborar com isso que você está falando. Sim, essa é a proposta da gente divulgar o conceito de pluralidade dos mundos habitados, vida em outros mundos, porque você vai mexer em tudo, né? A vida biológica, animais, questão da nossa relação com a espiritualidade, dinheiro, política, meditação, você vai abordar todos os aspectos que a gente está inserido, mas com uma amplitude maior. Vai sair daquele comum convencional. E toda vez que a gente mexe, que a pessoa tem a possibilidade de sair da zona de conforto, dá um pouquinho de atrito, né? Dá, no início dá. O desconhecido, para todos nós, né? Para todos nós. O desconhecido dá um pouquinho de receio. Mas o negócio é seguir em frente. Não pode parar não, viu, Cláudio? Quando tiver crise, liga aqui pra gente, que de crise legal. eu tô expert, viu? Expert, legal. Olha, Cláudio, é sempre muito legal conversar com você. Fiquei muito feliz de você ter aceito aqui o nosso convite. Fazia tempo, né? Deu certo. E espero que você volte mais vezes e continue com esse trabalho aí maravilhoso seu, viu? Legal, estou sempre à disposição. Aí. Quem quiser saber mais, conversar mais, estamos sempre a postos aí para esclarecer. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. No site vocês encontram as informações, inclusive esse programa aqui com o Cláudio. Poderão assisti-lo novamente. E estamos à disposição aí de responder as perguntas de vocês. Fiquem em paz, semana que vem nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, e estaremos de volta com Para Viver Bem. Até lá.